Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Raciocínio Lógico Proposicional. Hoje nós vamos resolver a sétima lista de exercícios. Essa lista está atrelada ao conteúdo de lógica de primeira ordem, tá certo? Você pode ver aí o conteúdo na playlist, pode ver na apostila que está aí na descrição. Então, se você já assistiu essa aula, você entendeu sobre os quantificadores e quer praticar, então está na hora de você vir para cá para a lista de exercícios. Caso você esteja tentando fazer a lista, você pode tentar resolver e vir aqui na descrição do vídeo onde está o tempo de cada questão para você não se perder, né? Para você não perder tempo fazendo questões que não lhe interessam. Agora, se você quer fazer toda a lista, quer ver toda a minha argumentação, me acompanhe aí porque a gente vai fazer essa lista inteira agora. Vejamos então o primeiro exercício. Questão 1. A alternativa que apresenta uma sentença aberta com o quantificador universal é: o quantificador universal é o para todo ou qualquer, e o único que apresenta um quantificador universal é a alternativa E, quando ele cita aqui o qualquer. Em todas as outras alternativas, nós temos o quantificador existencial. Veja, na letra A ele fala de algum, pelo menos na letra B, existe na letra C, alguns, todos esses são existenciais. Nenhum deles apresenta uma generalização, isto é, uma universalização. Logo, a alternativa correta é realmente a alternativa E. Segundo exercício. A alternativa que apresenta uma sentença aberta com quantificador existencial. Tá certo? Letra A, ele fala todos, ele já começa com todos. Então, essa alternativa já está descartada, porque aqui ele está apresentando uma generalização. A B, o problema dela é porque não é nem existencial e nem de generalização. Não tem um quantificador aqui, certo? Ele diz que o cinema, Palácio dos Festivais, tem plano de prevenção de incêndio. Pronto, ele não está dizendo que existe ou que sempre tem. Não, ele não está nem generalizando nem dizendo abertamente que existe, tá certo? C. Algum, olha só, algum dos restaurantes do município do Gramado tem plano de prevenção de incêndio, ele fala algum, certo? Então esse quantificador aqui, ele é existencial, que é o de fato que nós estamos buscando. Então a alternativa C é a alternativa correta, tá bom? Vamos só achar o problema. Letra D, ele fala qualquer. Qualquer é uma generalização. E a letra E é o mesmo caso da letra B, ele não dá essa ideia nem de existência nem de generalização. Ele dá um fato, certo? Ele dá uma sentença aqui fechada, porque ele quer uma sentença que seja aberta, isso a gente aprendeu na primeira aula, e que use o quantificador existencial. Então, existe, algum, há, pelo menos. Então, isso não acontece na B e na E. Ao passo que na A e na D, ele dá o quantificador universal. Então, a única que tem o quantificador existencial é a alternativa C. Terceira questão. Assumindo que as premissas dos argumentos a seguir são verdadeiras, analise os itens quanto à sua validade ou não. Como assim premissas? Eu tenho aqui duas afirmações iniciais que são as premissas. Eu tenho que entender que isso aqui é verdade, que isso aqui é verdade. Por exemplo, na primeira frase eu tenho toda criança é estudante, primeira premissa. Existe estudante que joga futebol, segunda premissa. Aí vem uma conclusão, seguida da palavra logo, né? Logo, então o que eu vou fazer? Eu vou tentar analisar essas frases aqui, colocar isso por meio de diagramas lógicos e saber se essa conclusão que ele está chegando é válida. Isso vai valer para as frases 1, 2 e frase 3. Eu vou dar uma limpada aqui para a gente ter espaço para poder analisar sentença por sentença. Então vamos lá, pessoal. Eu quero mostrar aqui sobre essa primeira alternativa, certo? Então preste bastante atenção na minha explicação para você entender o meu argumento. Nós vamos usar os diagramas lógicos para provar que isso aqui é verdade ou que é falso, tá bom? Então, nós temos duas premissas. A premissa 1 é essa aqui, ó. Ela diz que toda criança é estudante. Então, a gente pode fazer o seguinte gráfico, ó. Nós temos aqui as crianças, fazer um grupinho pequeno aqui das crianças, e elas estão dentro de um grupo maior, que é o grupo dos estudantes. Veja, toda criança é um estudante. Então, todas as crianças estão dentro do grupo dos estudantes. Um outro grupo que eu posso formar é que ele diz que existe estudante que joga de futebol. Tá? Então, essa é a premissa 1.
Essa aqui é a nossa premissa 2, certo? Existe criança que joga futebol. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, perdão, gente, existe estudante, não é isso? Então, eu vou fazer aqui o grupo dos estudantes, ó. Estudantes. Desses estudantes, alguns gostam de futebol. Então, eu vou fazer assim, ó. Essa aqui é a galera que gosta de futebol. Então, o que, que eu tenho aqui? Preste bastante atenção. Você tem as crianças que gostam e as crianças que não gostam. Então, ó, onde eu estou pintando aqui são aquelas que são estudantes, né? Estou insistindo na questão das crianças, mas é estudantes. Nós temos aqui os estudantes e esses aqui onde eu pintei, eles gostam do futebol. Se você circular a parte dos estudantes, eles fazem parte dos estudantes. Se você circular aqui o F de quem gosta de futebol, eles também estão. Mas tem aqueles que não, né? Ó, aqui, ó, onde eu pintei agora são estudantes, mas não estão classificados entre aqueles que gostam de futebol. Então, acabei de colocar para você a premissa 1 e a nossa premissa de número 2. Tendo as premissas aqui, o que, que a gente vai fazer? A gente vai analisar possibilidades. Veja, ele disse logo, ou seja, nós podemos concluir, sem dúvida alguma, com base nesses dois diagramas, que toda criança gosta de futebol. Não sei. Talvez sim, talvez não. Vejamos a segunda afirmação. Essa é bem mais fácil de enxergar. Ele disse: se Bruna é professora, então Bruna não pratica esportes. Em outras palavras, ele está dizendo: não tem como ser as duas coisas. Se ela é professora, então eu já sei que ela não pratica esportes. Então, como é que eu posso desenhar esse diagrama? Assim, ó, professores e aqui os praticantes de esportes. Por quê? Porque se a Bruna estiver aqui entre os professores, ela não estará entre os praticantes de esportes, ou seja, não tem nada a ver. Não existe nenhum professor que seja praticante de esportes, essa é a ideia. Né? Então não tem como alguém fazer parte dos dois conjuntos. Por isso que eu não posso desenhar ele assim, ó. Alguém que seja professor e praticante de esportes ao mesmo tempo. Isso aqui está excluída essa possibilidade, tá bom? Então, essa é a nossa premissa. Ele só dá uma premissa. Aí ele diz, Bruna pratica esportes. Na verdade, ele dá a segunda premissa. Então, a gente vai colocar a Bruna bem aqui. Ó. Deixa eu mudar de cor. Bruna. A Bruna está entre os praticantes de esportes. Então, eu vou colocar aqui a letra B. Veja que eu não desenhei um conjunto, eu desenhei um elemento. Por quê? Porque Bruna é uma pessoa e não um conjunto de pessoas. Aqui é o conjunto dos professores, aqui é o conjunto das pessoas que praticam esportes e uma pessoa individual, ou seja, a Bruna. A Bruna pratica esporte. Então, como não tem nada a ver uma coisa com a outra, se ela é praticante de esporte, então eu já sei que ela não é professora. Então, essa conclusão aqui de que Bruna não é professora está correta. Então, a frase número 2 é uma frase correta, beleza? A primeira não está certa, a segunda está certa. Terceira afirmação, bastante tranquila também. Todo jornalista apresenta um telejornal à noite. Então, nós temos aqui o grupo dos jornalistas, certo? Letra J. E aí todos eles estão dentro de um grupo maior, que são o grupo daqueles que apresentam um jornal à noite, certo? Então, vamos continuar. Essa é a primeira premissa. André é um jornalista, então a gente vai colocar o André bem aqui no meio, ó. Veja, agora a gente coloca só a letra A com um pontinho, porque André é uma pessoa num grupo maior, que é o grupo de jornalistas, certo? Aí ele diz, portanto, André apresenta um telejornal à noite. Verdade, gente. Se todo jornalista apresenta um jornal à noite, e André é um jornalista, então ele apresenta o jornal à noite. Pelo diagrama dá para enxergar, né? Se o André faz parte dos jornalistas, e se todos os jornalistas fazem parte daqueles que apresentam à noite, André apresenta o telejornal à noite. Logo, essa aqui também é verdadeira, certo? A afirmação 3 é verdadeira. Eu vou limpar isso aqui, tá? Vai ficar tudo limpo, mas você vai lembrar, ó. A1 deu falsa, certo? A2 e A3 deram verdadeiras, não é isso? Vamos julgar, então, as nossas alternativas. Bom, vamos julgar aqui as alternativas. De cara, já vou te dizer que a A, B e a C estão erradas, porque elas estão dizendo exatamente o contrário. Veja,
Quando a A diz que o 1 é válido, na verdade, a gente concluiu que ele é a única que não é válida. A B e a C diz, primeiro, que a 2 não é válida, a gente viu que a 2 é válida. A C está dizendo que a 3 não é válida, a gente viu que ela é válida. Então, isso aqui já está descartado. D, o argumento 1 é não válido, beleza. E o argumento 2 é válido. Isso mesmo, né? Alternativa B. Vamos só ver se que isso não vai dar problema na letra E. Ele diz que o argumento 2 é não válido. Opa, isso aqui está errado, certo? E ele diz que o argumento 3 é válido, beleza, mas já tem um erro aqui. A única que afirmou tudo coerentemente foi a alternativa B. Então, a alternativa D é a resposta correta. Vamos então para o quarto exercício, ele é parecido com o terceiro. Nós vamos apagar essa parte aqui, tá certo? Porque ele quer que a gente considere esses argumentos. Então, nós vamos julgar cada um deles, o 1, o 2 e o 3, como válidos ou não válidos. E aí, depois, a gente vai, então, poder analisar isso aqui. Então, por um momento, a gente vai dar uma apagadinha aqui para a gente poder usar esse espaço para poder desenhar. Pois bem, no primeiro aqui, nós temos uma premissa. Todos os peritos criminais receberão uma gratificação. E aí ele traz uma conclusão, logo alguns peritos não receberão, alguns peritos criminais não receberão gratificação. Isso aqui é um absurdo, concorda? Porque olha só, aqui nós temos os peritos criminais, aí aqui na premissa ele está dizendo que todos eles vão receber a gratificação, certo? Então, todos os peritos criminais estão dentro do grupo dos que receberão gratificação. Aí ele vem com uma conclusão aqui para a gente. Logo, alguns peritos criminais não receberão gratificação. Isso está errado, não é verdade? Isso aqui é falso. Isso aqui não é verdade. Por quê? Ele acabou de dizer que todos vão receber. Como é que ele vai concluir que alguns não receberão? Então, esse argumento aqui, ele não pode ser aceito. Beleza? Então, vamos então analisar agora a afirmação de número 2. Então, esse aqui não é válido. 2. Médicos legistas estudaram na UFPA ou na UEPA. Bom, dizer que eles estudaram na UFPA ou na UEPA, nós temos que lembrar que o ou ele traz a ideia de pode ter estudado em uma, pode ter estudado nas duas, certo? Então vamos fazer o conjunto aqui, ó. Aqui tem esse conjunto aqui, certo? Aqui é o da UFPA. E aqui é o da UEPA, certo? Nós temos que tomar cuidado, porque a gente é tentado a fazer os grupos separados, nesse ou nesse. Mas nós temos que entender que o OU admite a possibilidade das duas coisas acontecerem, certo? Então, isso aqui é uma chave importantíssima para não errar essa questão, tá bom? Aí ele vai dizer, Ana é médica legista e não estudou na UFPA. Então, veja só, o que acontece aqui é que ele tem que ter estudado numa das duas, o médico. Ou estudou na UFPA, ou estudou na UEPA, ou estudou nas duas, porque ele disse, médicos legistas estudaram. Então, ele tem que estar em um lugar aqui. Tem que estar entre os que estudaram só na UFPA, tem que estar aqui nos que estudaram só na UEPA, ou tem que estar onde estudaram nos dois, certo? E o que ele apresenta para a gente? Ele diz que Ana é médica legista e não estudou na FPA. Então, ela não pode estar inclusa nesse grupo que eu estou riscando aqui, certo? Ela não pode estar aqui. Bom, aí qual é o raciocínio que a gente tem que ter? Se os médicos legistas estudaram num desses lugares e a UFPA já está descartada, então obrigatoriamente a Ana, então a gente coloca o elemento, né? Porque aqui a gente não está falando mais de médicos legistas, mas de um médico legista em especial, que é a Ana. Então, Ana, se ela está descartada da UFPA, ela só pode estar aqui no grupo de quem estudou na UEPA. Logo, Ana estudou na UEPA, certo? Então, esse argumento aqui, ó, correto. Esse argumento aqui, ele é válido, tá certo? Então, feita então a segunda frase. Número 3. Alguns peritos são engenheiros. Então, vamos desenhar isso aqui. Aqui são os peritos. Alguns deles são engenheiros, certo? Aí ele diz aqui a segunda premissa. Alguns engenheiros estudaram na UFPA.
Então, aqui a gente pode fazer outro desenho. Ó. Aqui são os engenheiros, certo? E aqui tem os que estudaram na UFPA. Vou botar só a letra U, beleza? Então, alguns peritos são engenheiros e alguns engenheiros estudaram na UFPA. Logo, todos os peritos estudaram na UFPA. Não, gente, não necessariamente, certo? Então, se eu nem consigo jogar os peritos dentro do grupo dos engenheiros e nem consigo jogar todos os engenheiros dentro do grupo dos peritos, dos que estudaram na universidade, eu não posso obrigar todos os peritos a ter estudado aqui. Não dá para me fazer isso, certo? Há diversas formas de pensar sobre a questão dos peritos em relação à Universidade Federal, certo? Então, por exemplo, se os peritos estivessem aqui, por exemplo, nenhum perito teria estudado na UFPA. Se eu tivesse colocado os peritos por aqui assim, certo? Então, novamente, eu não consigo colocar todos os peritos na UFPA, não é isso? Então, pode ser que eles estejam aqui? Pode ser, mas não tem garantia, certo? Para mim ter uma garantia de que os peritos estudaram no UFPA, eu teria que ter mais ou menos assim, ó. Todos os peritos são engenheiros e todos os engenheiros estudaram na UFPA. Teria que ser assim as premissas. Premissa 1, todos os peritos são engenheiros. Premissa 2, todos os engenheiros estudaram na UFPA. Só que tem muito alguns aqui, né? Alguns são engenheiros, alguns engenheiros estudaram na UFPA. Aí ele quer chegar no final e fazer uma generalização. Ó, tá todo mundo aqui dentro, todos os peritos estão aqui. Não, gente, não dá para garantir isso não, beleza? Então, essa premissa aqui, né, esse conjunto de informações aqui, essa conclusão, ela é falsa, ela não é válida. Logo, só temos a segunda aqui como válida, tá bom? Então, vamos limpar aqui, vamos colocar as alternativas e julgar qual é a correta. Então, veja só as alternativas. A alternativa B é correta, né? Apenas o argumento 2 é válido. Os outros são falsos. Quinta questão. Considerando que os símbolos, né, aí os símbolos a gente já estudou todos eles, eu não vou ler para não ficar repetitivo, certo? Ele vai falar então aqui o seguinte: para todo x, não p e q de x, né? Não p de x e q de x. O que isso significa? Seja qual for o x, seja qual for o elemento, ele não se enquadrará no p de x, então não p de x, ou seja, o x nunca estará nesse conjunto, e também ele me garante que todo o x sempre estará no q de x. Então, é isso que significa. Todo e qualquer que seja o x, ele não, tá? Por isso que a negação está aqui, ele não pertencerá a esse conjunto e ele pertencerá a este. Beleza? Alternativa A vai dizer para todo x, p de x e q de x. Isso está errado. Ele está dizendo o quê? Qualquer que seja o x, ele estará nesse e estará nesse também. Está errado, porque o que a gente aprendeu aqui é o quê? Que sempre ele não estará nesse e estará nesse. Beleza? O B vai dizer que existe um que vai estar nos dois. Vai estar no P e que vai estar no Q. Está errado também. Todo x, diz o enunciado, nunca estará nesse, certo? C, ele vai dizer que todo x estará no conjunto P. Não, gente, na verdade é nenhum. Quando ele diz que todos não estarão, é a mesma coisa dizer o quê? Ninguém vai estar lá. Então, o erro da B é dizer que existe um que vai estar no P. O erro da C é dizer que todos estarão no P. Não, gente, nunca vai estar. Beleza? D, para todo x, Q de x. Sim, verdade, gente. Seja qual for o x, ele sempre estará no Q. Então, o que você tem que fazer é interpretar isso aqui. Qual é a interpretação correta? Seja qual for o x, duas coisas eu tenho certeza, de duas coisas. Ele nunca estará no P e ele sempre estará no Q. Beleza? Então, isso aqui está certo. A alternativa E está correta. Letra E diz que existe um x pertencente ao P de x. Não, gente, nunca. Nunca ele estará no P de x. Então, na C disse, todo x vai estar lá. Não. Aqui dizendo, olha, tem pelo menos um que vai estar. Também não, gente, nenhum.
tá bom? Então, a alternativa D é a correta. Bom, vamos aqui para a nossa sexta questão. Em determinado local, algum artista é funcionário público e todos os artistas são felizes. Sendo assim, é correto afirmar que façamos os nossos diagramas lógicos. Na primeira frase, nós temos algum artista é funcionário público. Então, vamos lá, vamos desenhar isso aqui. Ó. Aqui é o grupo dos artistas. Ele disse que algum artista é funcionário público. Eu vou fazer um desenho um pouco maior para melhorar a visualização. Ótimo. Então, aqui nós temos os artistas. Algum artista é funcionário público, certo? Então, eu vou botar aqui FP, tá bom? Então, veja só. Dos artistas, alguns são funcionários públicos. Aqui, ó, onde a gente coloca esse espaço aqui. Tá? Quando ele fala de algum, a gente pode ler como alguns também. A gente aprendeu isso lá na nossa aula. Essa é a primeira afirmação que nós temos. Na segunda, ele disse que todos os artistas são felizes. Então, ele tem aqui o grupo dos artistas, certo? E todos os artistas estão dentro de um grupo maior, que é o grupo dos felizes. Eu vou criar um desenho que una essas duas afirmações. Então, aqui eu tenho as afirmações separadas, certo? As premissas, né? Ó, essa aqui é a nossa premissa 1 e essa aqui de baixo é a nossa premissa 2. Tem como fazer um gráfico que sirva para as duas, beleza? Vai ficar assim, ó. Nós temos aqui os artistas, nós temos aqui os funcionários públicos, tá? FP, e todo artista é feliz. Então, eu vou criar um gráficozinho aqui, ó, onde pegue todos os artistas, né? Então, feliz, certo? Com base nisso, vamos julgar. Algum artista é feliz. Verdade, gente. As pessoas podem ficar na dúvida porque pensa, isso está errado, porque ele está dizendo que algum artista é feliz, quando na verdade o enunciado diz que todos os artistas são felizes. Mas você tem que entender o seguinte, quando alguém diz que algum artista é feliz, ela está dizendo, olha, eu posso encontrar pelo menos um. Pelo menos um. Eu posso encontrar mais, talvez sejam todos, eu não sei, certo? Então, quando alguém diz algum artista é feliz, a pessoa está dizendo o quê? Eu consigo provar que existe pelo menos um artista feliz. Então, não tem problema nenhum, não há nenhum contraste. Essa é a alternativa correta, certo? Eu consigo encontrar um artista feliz, tá? Na verdade, se ele fosse procurar, ele ia acabar descobrindo que todos são felizes, mas não há nenhum choque de informações. Choque seria se ele dissesse nenhum artista é feliz. Aí ele dizendo, olha, algum é feliz. Entendeu aí? Então, se eu sei que todos são, e chega alguém que não conhece direito a situação e fala, olha, eu sei de pelo menos um feliz, né? Então não tem contraste. Aí a pessoa fala, não, bobo, na verdade todos são felizes, né? Então não é que ele está errado, apenas ele não tem noção da dimensão geral. Isso aqui é tudo um argumento meu para tentar esclarecer melhor, tá bom? O que está de errado nas outras? Vamos descobrir. B, ele diz que algum artista que não é funcionário público não é feliz. Veja, o problema é que ele fala de algum artista que não é funcionário público, isso aqui não tem nada a ver, mas o fundo aqui ele diz que algum artista não é feliz. Se ele é funcionário público ou não, não quero saber. Só o fato dele dizer que tem um artista que não é feliz, já está descartada, porque todos os artistas são felizes. Viu aí o problema? C. Algum artista funcionário público não é feliz. Outro erro. Não importa se é funcionário ou se não é funcionário. O fato de dizer que o artista não é feliz já tem um problema, porque todos são felizes, certo? D. Todo artista feliz é funcionário público. Não necessariamente, gente. Ó, aqui nós temos um exemplo. Ó. Ben que é um artista, ele está dentro do grupo dos felizes, mas ele não é funcionário público. Então ele pode ser ou pode não ser um funcionário público. Se ele tivesse aqui, ele seria um artista, ele seria feliz e ele seria funcionário público, certo? Agora, dizer que todos são funcionários públicos não dá para dizer, tá certo? Nem todos são. Todos são felizes, mas só alguns são funcionários públicos. Todo artista funcionário público não é feliz. De novo, gente, dizer que tem artista que não é feliz não é correto, tá bom? Então é isso, resolvida a sexta questão. Sétima questão. Todo candidato bem preparado faz uma boa prova.
Alguns candidatos que fazem boa prova são aprovados no concurso. Temos duas premissas aqui, ó. Essa aqui é a primeira, certo? Todo candidato bem preparado faz uma boa prova. Então, vamos desenhar isso aí. Nós temos aqui, ó, o candidato preparado. Todos eles fazem boa prova. Então, eles estão dentro de um conjunto, que é o conjunto das pessoas que fazem boa prova. Candidatos preparados, todos eles estão no grupo da boa prova. Tá? Segunda premissa é essa aqui. Ó. Alguns candidatos que fazem boa prova são aprovados no concurso. Então, aqui eu vou fazer o grupo da galera que fez a boa prova. Desses caras, apenas alguns são aprovados no concurso. Então, essa é a nossa ilustração. Vamos julgar cada alternativa. A alternativa A diz que alguns candidatos não bem preparados fazem uma boa prova. Gente, isso aqui é inconcluso, não é que está errado. Ele não falou nada sobre os não preparados, certo? Ele diz que os preparados fazem boa prova. E os não preparados? Talvez eles estejam todos aqui. Talvez alguns deles estejam entre os que fazem boa prova. Eu não sei. Se tivesse dito apenas os preparados fazem boa prova, eu teria certeza que os não preparados ficariam aqui de fora. Mas como ele não me disse nada, né? Então eu não posso tirar nenhuma conclusão sobre os não preparados. Tá certo? Então eu não sei se há um despreparado que fez boa prova. Então a A não está certa porque não há como concluir. B. Qualquer candidato bem preparado é aprovado. Claro que não, gente. Olha só. Olha os bem preparados aqui. Todos eles são aprovados? Não, só alguns. Não é isso que está lá na premissa do enunciado? Alguns dos bem preparados são aprovados. Então é o erro que há aqui nessa alternativa. Beleza? C. Há candidato aprovado no concurso que fez boa prova. Sim, gente, olha aqui, ó. Há um candidato que é aprovado e que fez boa prova. Exatamente, né? Exatamente. Eu encontro entre os aprovados aqueles que fizeram boa prova. Alternativa C. Bom, mas o que há de errado com as demais, né? Alguns candidatos não bem preparados são aprovados no concurso. Não sei. Ele não falou nada sobre os não preparados, certo? Como eu já expliquei, ele não garantiu que apenas os preparados são aprovados. Ele não garantiu isso. Então eu não sei nada sobre os não preparados. Alguns candidatos bem preparados não fazem uma boa prova. Não, gente. Todos os bem preparados, candidatos preparados, fazem boa prova. Todos. Tá? É aqui a nossa premissa. Então é isso. Resolvida a questão 7. Oitava questão. Numa determinada escola de idiomas, todos os alunos estudam alemão ou italiano. O que isso significa? Que todos os alunos ou estarão dentro do grupo dos que estudam alemão ou do grupo dos que estudam italiano. Não vai ter alguém que faz só espanhol, só inglês. Essa é a primeira informação que nós temos aqui. Sabe-se que aqueles que estudam inglês, então aqui, ó, estudam inglês, estudam espanhol. Então, todos os estudantes de inglês também são estudantes de espanhol, certo? E os que estudam alemão não estudam nem inglês nem espanhol. Então, veja, então, dentro do grupo dos que estudam alemão, eu não vou achar ninguém que estude inglês ou espanhol. Logo, como todos os alunos têm que ser ou estudante de alemão ou de italiano, que são esses dois grupos maiores, se ninguém está aqui dentro do alemão, então só pode estar aqui dentro. Tudo isso já está desenhado, mas eu estou falando porque às vezes tem questões que não vem o gráfico bonitinho, né? Então, aí ele fala do diagrama e ele quer então que a gente apresente uma conclusão. Vamos baixar mais um pouquinho aqui para melhorar. Beleza. Então, só com base nessas informações, sem olhar aqui para cima, a gente consegue fazer as nossas inferências. A. Todos os alunos que estudam espanhol estudam inglês. Não, gente, é o contrário. Todos que estudam inglês estudam espanhol, tá? Então, veja, ó, bem aqui onde eu estou pintando, eu tenho um exemplo de alguém que é estudante de espanhol
mas que não é estudante de inglês. Então, nem todos os que estudam espanhol estudam inglês, mas o contrário, todos os que estudam inglês estudam espanhol. Então, letra A está descartada. B. Todos os alunos que estudam italiano estudam inglês. Não, gente, ó. Esse carinha aqui estuda italiano, mas não estuda inglês. Esse carinha aqui estuda italiano, estuda espanhol, mas não estuda inglês. Então, também está descartado isso. Bom, C. Alguns alunos que estudam espanhol não estudam italiano. Errado também, gente. Veja, todos os estudantes de espanhol estão completamente dentro dos que estudam italiano. Então não dá para fugir. Se estuda espanhol, estuda italiano, certo? D. Alguns alunos que estudam italiano não estudam inglês. Verdade. Ó, esse aqui é o grupo dos que estudam só italiano, certo? Eles não estudam nem espanhol e nem inglês. Eu poderia pegar aqui, ó. Aqui é o grupo dos alunos que estudam italiano, estudam espanhol, mas não estudam inglês. Então, quando ele diz alguns alunos que estudam italiano não estudam inglês, é verdade. Tem alguns que estudam inglês e tem outros que não estudam. Então, a alternativa D é a correta. Vamos só achar o problema da alternativa E. Alguns alunos que estudam alemão estudam italiano. Errado. Não dá para estudar as duas coisas. Olha o desenho. Se estuda alemão, não estuda italiano. Então, eu não vou achar ninguém com essa característica apresentada na alternativa E. Então, essa é a resposta da questão. Nona questão. Observe o seguinte diagrama de conjuntos, esse aqui, a gente pode chamar também de diagrama lógico. De acordo com o diagrama, é correto afirmar que, vamos lá, letra A, todo A é B. Não, gente. Algum A é B seria o correto. Porque olha só, isso aqui é o conjunto A. Eu vou tirar esse C do meio para facilitar a visualização, tá bom? Ó, nós temos o A e nós temos o B, certo? Então, do A, alguns fazem parte do B, alguns não fazem parte do B. Ó, essa aqui, ó, eles fazem parte do A e fazem parte do B. Agora, esses que eu estou riscando agora, eles fazem parte do A e não fazem parte do B. Então, é errado dizer que todo A é B, tá bom? Então, está descartada essa possibilidade. B. Não há C que seja A e B. Ele está dizendo, é impossível achar alguém que esteja no conjunto C e que esteja ao mesmo tempo dentro dos conjuntos A e B. Isso está errado. Veja, eu vou pintar essa região aqui. Essa região é daqueles que fazem parte do C. Veja, eles fazem parte também do A, porque se eu circular o A, ele vai estar sendo contemplado. E se eu circular o B, ele também está sendo contemplado. Então, ele está dizendo, olha, é impossível achar uma região onde ele esteja no C, né? Não há ninguém que esteja no C e que também não esteja nos outros dois. Ele está dizendo que é impossível, não há. E há sim, eu acabei de mostrar para você. Alguém que está no C e que eu também vou encontrar ele se circular o A ou o B, tá certo? Então, é errada também. C. Então, vamos limpar aqui primeiro, para a gente fazer a C, né? C. A C que seja B. Ele está dizendo o quê? Há elementos do C que também estarão no B. Verdade, gente. Só o que tem, né? Ó, esses aqui. Esse aqui, ele está no C e também está no B. Esse pedacinho aqui, ó, também vale, né? Ele faz parte do C e também faz parte do B. Então, há sim alguns elementos que estão no C e que também estarão no B, tá? Então, a alternativa certa é a alternativa C, tá bom? Deixa eu limpar aqui. Então, vamos para a nossa última alternativa só para mostrar por que ela está errada. Ele está dizendo que nenhum C é A. O que ele está dizendo? Se tiver no C, com certeza não estará no A. Eu não vou achar ninguém que esteja no C e que também esteja no A. Errado, né, gente? Ó, essa região aqui, ela está no C e também está dentro dos limites do A. Beleza? Essa regiãozinha aqui também, ela está no limite do C e também está dentro da região A. Você está dizendo que não vou achar ninguém? Eu acho sim. Nem todo mundo do C está dentro do A, né? Porque, por exemplo, esse pedacinho aqui onde eu estou passando agora, ele está no C, mas não está no A. Agora, dizer que nenhum, aí já é demais, tá bom? Então, a alternativa C
É a alternativa correta. 10ª questão. Dê a negação de. Bom, nós já aprendemos que para negar nós temos que fazer duas coisas, certo? Nós trocamos o modificador lógico, perdão, trocamos o quantificador lógico e nós negamos a sentença que ele nos dá. Duas coisas para fazer. Negar o quantificador, perdão, trocar o quantificador, negar a sentença. Então, para mim trocar de quantificador, se eu estou usando o quantificador existencial, eu vou ter que mudar para o quantificador universal, que no caso é o para todo. Então, toda proposição aqui que estiver apresentando o existe, ela já está errada, porque na hora de fazer a negação, eu tenho que trocar de quantificador. Então, a letra B está descartada, a letra D está descartada, a letra E está descartada. Assim, eu fico com duas opções de alternativas, a alternativa A e também a alternativa C. Beleza? A primeira regra é essa, trocar de quantificador. Qual é a segunda regra? Negar a proposição. Ou a sentença. Nesse caso é uma sentença, né? Uma sentença aberta. Então, x ao cubo é igual a x mais 2. Se eu tenho que negar, eu tenho que dizer o contrário. Qual é o contrário de dizer que duas coisas são iguais? É dizer que elas são diferentes, que é o que está aqui na alternativa A. X ao cubo é diferente de x mais 2. Viu? Eu disse o contrário. Então, alternativa A correta. Aí você pode me perguntar, professor, mas na C também está dizendo que é diferente. Mas veja, ele colocou a negação. Ele disse assim, ó, não é verdade que x ao cubo é diferente de x mais 2, certo? O que significa dizer que não é verdade que eles são diferentes? É a mesma coisa que dizer que eles são iguais. Então, na letra C, ele não negou, certo? Ele não negou. Ele foi dizer o quê? Que a negação era mentira, não é isso? Pensa comigo, a gente aprendeu isso lá na primeira aula, nas primeiras aulas. Ó. Quando eu nego a negação, né? Não P, eu acabo indo para a minha proposição original, que é a proposição P. Então, ele negou duas vezes. Disse que não era verdade, que eles eram diferentes. E tinha que fazer uma das duas coisas, gente. Ele poderia dizer assim, não é verdade que x ao cubo é igual a x mais 2. Aí tá beleza, ó, gente. Esse negócio aqui de dizer que eles são iguais não é verdade. Tá vendo? Ele está negando. Mas aqui ele negou a negação. Tá? Ele negou que eles são diferentes. Negar que são diferentes é a mesma coisa que afirmar que são iguais. Ficou meio confuso, mas eu espero que você tenha entendido. Tá bom? 11. A negação de todos os gatos são pretos. Veja, gente. Nós temos que lembrar da regra de negação. Né? Todas as vezes que ele trabalhar com quantificadores. Ó. A gente está vendo aqui esse todos, essa palavra todos traz a ideia do quantificador universal. É isso? Para tudo. Então a gente vai ter que trocar isso pelo existe. Não é isso? Então nós temos que trocar. Então nós temos que seguir as nossas regras. A regra é o quê? Trocar de quantificador. Não é isso? Regra 1. Trocar de quantificador. Regra 2. Negar a proposição. Como é que eu nego a proposição? Ele me disse que os gatos são pretos? Nós temos que dizer que os gatos não são pretos. Ou então dizer que não existe... Perdão, existe um gato que não é preto. Então nós temos que trazer essa ideia do gato não preto, tá certo? E isso a gente encontra na alternativa D. Existem, veja, ele trocou o todo por existe. Existem gatos que não são pretos. Essa é a alternativa correta, beleza? Existem gatos que não são pretos. Ele trocou o para todo por existe e colocou o gato que não é preto, tá bom? Eu não vou olhar de uma por uma, mas é assim que a gente tem que seguir, tá bom? Vamos para a próxima. Bom, 12ª e também a última da nossa lista. A negação de toda segunda-feira é um dia triste ou chuvoso. Gente, aqui nós temos que tomar cuidado. Por quê? Em primeiro lugar, nós temos aqui o quantificador, mas quando a gente olha para a sentença, ele vai dizer o quê? Que a segunda-feira é um dia triste ou chuvoso. Então, nós temos aqui uma proposição composta, certo? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso aqui.
Então, só para não esquecer, primeira coisa que nós temos que fazer quando a gente vai negar uma proposição com um quantificador lógico, nós temos que trocar de quantificador, certo? Segunda coisa que nós temos que fazer é negar a sentença ou proposição que nós temos à frente, beleza? Então, como é que isso vai ficar, gente? Em primeiro lugar, na hora da troca, nós sabemos que nós temos que trocar o quantificador universal pelo quantificador existencial, beleza? Então, para isso, nós temos que dizer o quê? Que existe algum, existe pelo menos um, vai ter que ser assim, beleza? Então, toda a afirmação das nossas alternativas que apresentar uma generalização, ela já está descartada. Por exemplo, a letra A começa dizendo toda, então já está descartada. A D, nenhuma, isso é uma generalização, também está descartada. Letra B, nenhuma, também está descartada. Nós temos que trocar pelo existe, ou são há alguma, igual está na letra C e na letra E. Alguma segunda-feira, alguma segunda-feira. E agora, professor? Bom, essa é a hora que você tem que tomar cuidado, porque aqui você tem uma proposição composta. Segunda-feira é um dia triste ou chuvoso, certo? Então, nós temos uma proposição P, segunda-feira é um dia triste. Proposição Q, segunda-feira é um dia chuvoso. Aí a gente viu lá nas nossas aulas de negação de proposições, você vai ver isso lá na nossa apostila, tá? A apostila está aí, a descrição no vídeo, baixa a apostila, e aí você vai aprender isso aí com a gente, negação de proposições, tá? Então, a negação da proposição P ou Q, ela se dá da seguinte maneira: eu nego as proposições simples, certo? E troco o conectivo ou pelo conectivo e. Então, como é que vai ficar a minha frase? Alguma segunda-feira, tá? Eu não vou escrever isso aqui porque já vai ser igual em qualquer alternativa. Então, alguma segunda-feira não é um dia triste, certo? Então, você vai escrever não é um dia triste e não é chuvoso. Qual é a alternativa? Alternativa C. Alguma segunda-feira não é um dia triste nem chuvoso. O nem, gente, traz a ideia de que tanto isso quanto isso é verdade. Isso aqui faz parte do conectivo E. Lá na aula de conjunção, eu expliquei isso aqui para você, tá certo? Então é isso. Na letra E, gente, ele não trocou o conectivo, certo? Não é um dia triste, não é um dia chuvoso, só que ele não trocou de conectivo. E na negação eu tenho que trocar de conectivo, beleza? Então espero ter sido claro. Aqui exige de você não só o conhecimento do assunto de quantificadores lógicos, mas também de negação de proposições. Então, se você não viu ainda, vai na nossa apostila e revise isso aí e assiste a aula cujo link está na apostila, beleza? É isso aí, resolvida a nossa questão.